Os indivíduos que acreditam ser donos de seu destino são, em geral, escravos do acaso. Chegamos ao final da série sobre personalidade expressa nas cores e nas combinações de cores de Magic the Gathering. Para isso, nada melhor do que iniciar o vídeo com uma citação de um dos mais influentes pensadores sobre a personalidade e suas especificidades, Carl Jung. Em outros vídeos aqui do Lente Prismática, Jung será abordado mais profundamente, recebendo atenção mais do que merecida. Mas, por enquanto, vou destacar um dos conceitos de sua obra que é particularmente importante quando pensamos nas combinações de 4 cores, que é a sombra. No entanto, antes disso, vamos fazer um breve resumo sobre o que já abordamos. Já vimos o que cada cor representa, com os princípios que servem como base para definirmos em palavras os elementos centrais da personalidade dos personagens dentro do jogo e sua relação com a personalidade dos seres humanos reais. Posteriormente, passamos pelas combinações de 2 cores, que representam algumas tendências de comportamento em determinadas situações. Um modelo base para possibilitar reações mais rápidas, eficientes e coerentes daquele personagem. Por fim, percorremos as 10 combinações de 3 cores que representam o funcionamento comum dos personagens, ou seja, como eles costumam agir na maioria das situações e como as interpretam. Agora você está sob o olhar da lente prismática e hoje vamos abordar a falta e a completude do ser humano. Talvez você acredite que se conhece muito bem, que já pensou sobre e está ciente de todos os seus valores, opiniões e até dos seus desejos. Talvez você já tenha até respondido alguma crítica pessoal com algo como: "Você acha que me conhece melhor do que eu mesmo?" E, ao mesmo tempo que é possível que realmente ninguém te conheça tão bem quanto você, provavelmente você já falou ou fez algo, aparentemente por impulso, e depois se arrependeu e parou para pensar por que tinha dito ou feito aquilo. Esses pensamentos e comportamentos, de acordo com a teoria de Jung, vêm de uma parte de nós chamada sombra. Os conteúdos internos que a pessoa considera inaceitáveis e desagradáveis em excesso são reprimidos com tanta intensidade que a própria pessoa passa a considerar que não fazem parte da própria totalidade psíquica. Antes do confronto e entendimento dos conteúdos da sombra, essas questões continuam afetando o indivíduo, mas sem que ele seja capaz de reconhecer que são sim questões de natureza interna. E essa é a dinâmica representada nas combinações de 4 cores. Quando entendemos as cores de Magic como representantes de questões psicológicas dentro do jogo, podemos fazer também o paralelo da cor faltante com os elementos que foram empurrados para a sombra. E para isso, vamos falar das combinações de 4 cores. Existem apenas 6 criaturas lendárias dentro do jogo de Magic the Gathering que têm exatamente 4 cores, já que existem 2 criaturas que não têm acesso à mana preta. Mas vamos considerar apenas o ciclo clássico como os representantes dessas combinações. Idris, dominador do Maelstrom, é a criatura que representa a combinação de azul, preto, vermelho e verde, ou seja, a falta de mana branca. Não vou contar a história de cada um dos personagens aqui, mas vou comentar um pouco sobre a própria carta. Cascata é uma mecânica caótica por natureza, já que você não sabe qual mágica vai estar no topo do seu deck quando conjurar. A ordem normal do jogo é que, quando você conjura uma mágica, aquele efeito está claro para todos os jogadores, e a Cascata quebra essa ordem introduzindo uma mágica nova, que, a princípio, ninguém sabe qual vai ser até que ela aconteça. Em relação às cores, o personagem reprime a ordem, pois considera que essa ordem e essas regras do branco são perigosas para si. A estrutura da ordem ameaça o poder criativo dos impulsos, então é considerado como sendo algo ruim para o próprio indivíduo. Já no caso da Saskia, a inabalável, a cor que falta é o azul, a possibilidade de flexibilização dos próprios desejos e opiniões, assim como a ação de mediação entre os conteúdos internos e externos não está presente. É um personagem muito obstinado e que vai ter muita dificuldade até para identificar que essas questões internas estão sendo reprimidas, já que reprime exatamente a parte que seria responsável por identificar esses comportamentos. A falta de mana preta aparece em Quinaios e Tiro de Meletes. As figuras históricas dos personagens representam o ideal do herói no imaginário popular moderno. Os heróis não têm nada egoísta, tudo é para o grupo, para o mundo, para todos. Isso é uma deturpação dos mitos antigos, e esse é um tema longo demais para ser abordado aqui, mas que recomendo a leitura mais aprofundada caso você tenha interesse. Leia os mitos antigos e compare com o ideal que temos dos heróis atualmente. Mas, Quinaios de Tiro de Meletes representam esse ideal. Qualquer questão pessoal e benefício que o personagem possa receber passam a ser considerados como sendo desagradáveis e são reprimidos até deixarem de fazer parte
do que aquele personagem acredita ser sua própria personalidade. Atraxa, a voz dos pretores, retrata o que é a falta de criatividade. A mana vermelha, através dos impulsos da energia que eles fornecem, permite que o personagem busque soluções novas para problemas antigos ou ainda que consiga improvisar algo para os novos problemas. A ordem, a vontade e o equilíbrio levam essa combinação constantemente adiante, de uma forma lenta e metódica. E aqui, o indesejável é qualquer elemento que possa quebrar essa estabilidade e potencialmente dar um passo atrás, mesmo que também permita a possibilidade de dar vários adiante. Para terminar as combinações de 4 cores, temos a combinação que não possui a mana verde, que aparece na criatura Breia, Moldadora de Ethereum. Esse é o ápice do que na linguagem popular chamamos de egoísmo. O mundo existe apenas para servir aos seus desejos e impulsos, assim como deve respeitar todas as regras que você determinou que seriam adequadas. Aqui, o que é considerado prejudicial é a própria natureza. A ideia de que existe algo que importa além de você mesmo e suas vontades, e a possibilidade de você ter que abdicar de algo em prol dos outros. Agora, como são os personagens com 5 cores? Basicamente, eles são a forma com que uma pessoa real existiria dentro do jogo. A representação mais fiel ao ser humano que as cores de mana conseguem representar. Evidentemente, como qualquer outra representação artística, esse modelo falha em representar a personalidade humana na totalidade, mas isso não torna impossível imaginarmos o caminho contrário e como esses personagens seriam na realidade. A completude das diversas emoções e sentimentos, a forma com que criamos laços, seja com outros seres humanos, outros animais ou ainda objetos sem vida, as leis e a ordem que introjetamos da sociedade e perpetuamos, e a nossa vontade de nos manifestarmos enquanto seres dentro de um imenso mundo também cheio de outros seres. Podemos ver tudo isso nos personagens de Magic, tanto em suas histórias e arte, e às vezes até nas mecânicas. A ausência de qualquer elemento de personalidade ou da natureza dos seres vivos aparece nas criaturas incolores. Geralmente são criaturas de artefato, ou seja, são máquinas e portanto não têm uma personalidade própria. Mas até as criaturas que não são máquinas, que não são artefatos, são seres impossíveis de serem compreendidos, assim como os Eldrazi dentro do Magic, que fogem de qualquer comparação com personagens que estão ali para representar algo realístico. Bom, eu espero que você tenha gostado da reflexão que eu propus nesse vídeo. Se você não assistiu nenhum outro vídeo da Lente Prismática, clique aí no canal, lá você pode encontrar outros vídeos dessa série e ainda de outras. E se você tiver alguma reflexão própria ou algo que você queira deixar nos comentários para continuar esse debate, deixa aí o seu comentário que eu vou responder todos. Por esse vídeo é isso, nos vemos por aí e até a próxima.